igreja, jovens, classe aliança, mais uma aula, última aula do ano de 2020. Louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E quanto aprendizado, né? Ao decorrer desse ano, nós, professores, eu, presbítero Joel, juntamente com vocês aí do outro lado, quantos ensinamentos o Senhor nos proporcionou. Então temos que louvá-lo, agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos tem concedido de estudar a sua palavra. Oremos então. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor que tem nos alcançado, que nos tem, Senhor, a cada vez mais nos constrangido a chegar a Ti e aprender da Tua palavra. Sabemos que no decorrer desse ano houve muito temor da nossa parte quanto professores, também à distância, esses ensinos, ó Pai, que dependia muitas das vezes da tecnologia, e eu principalmente de pessoas que me auxiliassem, ó Deus. Eu te agradeço, ó Deus, te agradeço pelo teu favor às nossas vidas, que nos fez estudar, nos fez meditar, refletir na tua palavra, e que não ficasse só em nós mesmos, mas que pudéssemos levar a outras pessoas, levar aos nossos alunos, Senhor, aqueles que puderam participar e têm participado conosco juntamente, através desse modelo de aula, Deus. Nos ajude, Senhor, para que cada vez mais possamos aprender e nos achegar a Ti. A nossa vida, o nosso ser está na Sua dependência. Dependemos totalmente do Senhor. E queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ai, quanta alegria, né? De chegarmos até onde nós chegamos. Até fico um pouco emocionada. Até se vocês pudessem olhar meu óculos aqui, tá todo meio cheio de neblina, né? A bênção do Senhor, podemos dar uma palavra do Senhor, né? Essa lição 12 que nós vamos estar aqui compartilhando, a segurança do trabalho teológico, ela vai nos orientando nos cuidados, né? E que nós devemos ter, né? Não faça teologia sem esses cuidados. Quais são os cuidados que nós vamos aprender nessa lição? Muito tem falado ao meu coração, eu vou dizer para vocês, né? E no decorrer daquilo que nós vamos estar compartilhando, eu vou estar comentando um pouquinho com vocês, tá bom? Então lá, lição 12, né, da nossa revista. Vamos abrir nossas Bíblias, né, acompanhar aqueles que têm a revista. Texto básico, 1 Timóteo 4, do versículo 10 ao 16. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Amém, né? Graças a Deus pela palavra do Senhor que nos exorta, nos faz que sejamos diligentes. Timóteo, ele foi discípulo de Paulo e
ali na igreja de Éfeso, ele tinha um papel muito importante, o papel de representar a Paulo, né? Estava existindo ali na igreja, mesmo dentro da liderança, muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Então aqui, Paulo, ele escreve, né, uma epístola, uma carta à igreja e falando aos irmãos com referência a Timóteo, né, e que Timóteo viesse a instruir, né, aquelas pessoas que estavam ali daquela igreja. A liderança ali, muitos cuidados ele deveria ter, né? Nós vamos estar observando que ele deveria ser um padrão, né? Aquelas pessoas. Ele deveria estabelecer, ele deveria ensinar, ele deveria acompanhar e jamais haver nele ostentação, né? Mas dando exemplo de vida piedosa. Nessa lição, os cuidados que nós vamos ter, sabemos que é muito importante, como eu vou falando aqui, não faça teologia sem esses cuidados. Esses cuidados, quando fala segurança no trabalho, né? Segurança no trabalho teológico, aqui na introdução ele nos faz uma certa analogia com relação a equipamento de segurança, né? Imaginemos lá aquela pessoa que trabalha na parte da construção, as pessoas que trabalham na parte de os hospitalares, né? Equipamentos de segurança, pessoas ao sair de casa, quais segurança, né? Eu digo aqueles profissionais também da educação, quais as seguranças, o que faz com que a pessoa ela possa exercer com tendo orientações de como exercer a tarefa aquela que foi incumbida a ela, né? Aqui fala, sabemos que é muito importante usar todo o equipamento de segurança quando estamos no nosso trabalho. A teologia também tem os seus equipamentos de segurança, sem as quais dificilmente o teólogo conseguirá levar sua tarefa a bom termo. Você sabe quais são eles? Então, nessa lição que nós temos, aqui na revista do aluno, e aqui também amparado pela revista do professor, vai falando aqui qual é o objetivo dessa lição. Nós temos que, no final dessa lição, reconhecer a importância da nossa vida devocional, né? A oração, a santificação. Outro ponto aqui que nós vamos estar observando, que devemos perceber a profunda ligação que deve existir entre a teologia e a igreja, né? E nós temos que saber interceder pelos nossos teólogos, aqueles que aplicam, que ensinam, que buscam estudar, né? A nós mesmos que buscamos de forma a nos preparar para como falar, até evangelizar, né? Como que nós temos que buscar também diante da comunhão na igreja, né? Sendo pessoas instruídas pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Então, os pontos aqui do nosso esboço da nossa lição, nós vamos ver sobre a questão da oração, sobre a adoração, contrição, santificação, comunhão. Então, são pontos da nossa lição muito importantes para nós. Vamos lá estudar então? No início aqui, né, no ponto 1, que vai falando sobre oração. Oração, né? Como que é a sua oração? Como você tem buscado momentos de oração? Né? Como você tem buscado os momentos de falar com Deus? Eu vi aqui uma pregação de um pastor que eu tenho muita admiração. Ele vai falando assim, Davi Sestavo, foi um dos meus professores na época que eu fiz o curso de evangelista, e ele vai falando que num dos vídeos que eu assisti há pouco tempo, que ele vai falando sobre orar, né? Que
nós devemos orar de uma forma profunda e sincera, uma forma tocante, que venha de buscar da intimidade aquilo que está lá no nosso coração quando a gente fala com Deus, quando nós nos comunicamos com o nosso Senhor. Não como os fariseus, né? Não como muitas vezes orações repetidas, mas de todo, entregando todo o nosso coração com entendimento, sabendo que o Senhor ele nos ouve, né? Nessa lição aqui, sabemos que a oração certamente é o mais imprescindível equipamento de segurança dentro, né? Os cuidados que nós devemos ter quando estudarmos, quando vamos estudando a questão teológica, a teologia. E iniciar o estudo, eu vou fazer um estudo da revelação divina sem orar, é falhar desde o começo naquilo que é essencial. Então eu tenho que orar. Quanto nós temos que orar para apresentar algo para vocês? Quanto nós temos que orar para que Deus trabalhe nos corações, que Deus faça, né, a obra do Senhor, que Ele primeiramente trabalhe em nosso coração, né, e que chegue a vocês. Afinal, como vimos na lição passada, trazida pelo presbítero Joel, um dos grandes perigos do labor teológico é a soberba. E a oração é a preparação que nos coloca em nosso devido lugar. O devido lugar, sabendo que Deus é o nosso Senhor. Quando oramos, confessamos nossas dependências do Senhor, nossa necessidade de que Ele nos oriente e de que nos dê sabedoria e que nos livre do erro. Né? Aqui falando a Timóteo, a questão da soberba, e quanto ele deve ter orado também pela igreja, pelos líderes, né? Aqueles anciãos que estavam ali próximo a ele, né? Que ele muitas vezes com relação ao dom que ele recebeu, como ele levar a igreja, né? Como ensinar a igreja, é isso? Quanto teria que orar? Significa muitas das vezes que o significado correto de oração, as suas implicações lógicas e da interpretação daquilo que eu entendo do Senhor e busco dele a sabedoria para poder também aplicar, né? Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, conhecimento de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do teu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo pediu que as igrejas a quem escrevia intercedessem em oração por ele. Muitas vezes vocês oram no final da aula, a gente tem pedido para vocês, feito o convite, e vocês oram por nós. Quanto, né, vocês oram por nós também. Isso é de muito grato ao nosso coração. Para que nos auxilie aqui na questão de Paulo, para que ele fosse liberto da prisão, que ele estava naquela condição preso, para que tivesse a oportunidade de falar e para que tivesse ousadia no pregar. Efésios 6, versículo 18 a 20. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Não que ele venha falar de si mesmo, mas que Deus desse intrepidez a ele para falar do Senhor, da pessoa de Jesus, né? Aquelas pessoas que estavam ali se convertendo. Versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Nós também somos embaixadores de... Nós temos que falar, né? Buscar do Senhor coragem para falar as boas novas a outras pessoas, né?
quebrar as cadeias, pedir para Deus quebrando as cadeias em oração antecipada, para que a palavra do Senhor, ela nunca vai voltar vazia, que ela toque ali naqueles corações, que ela traga arrependimento, reconhecimento do ser quanto pecador, e que ele realmente entenda a suficiência de Jesus. Colossenses 4, versículo 3 e 4. Orando ao mesmo tempo também por vós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de que falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Que o Senhor ajude a como, manifeste em nós como devemos falar. E para isso nós temos que estudar, que para isso nós temos que conhecer de Deus. Ele também intercede, Paulo, pelos irmãos daquelas comunidades para que o Senhor lhes conceda sabedoria e conhecimento de Deus. Colossenses 1, do versículo 9 ao 12. Por esta razão, pois também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 11. Corroborados com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, com alegria, meio a sofrimento, meio a muitas vezes injúrias de pessoas, mas que o Senhor nos fortaleça, que nós podemos colaborar com a obra do Senhor, sendo fiéis àquilo que o Senhor tem trago de iluminação, de revelação da sua palavra. Versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então são versículos assim fenomenais que nos trazem a compreensão que o Senhor sempre estará conosco, o Senhor vai nos fortalecer e nós temos que orar para que Deus nos use. Se a oração é imprescindível para a vida cristã, em geral, é ainda mais claramente com relação aos estudos teológicos. É impossível falar sobre Deus com propriedade sem ter antes falado também com Deus. Então nós temos que falar de Deus, nós temos que falar com Deus, nós temos que orar ao Senhor. A oração é o estudo teológico, a oração e o estudo teológico caminham juntos. Eles não se associam, eles estão juntos, No segundo ponto aqui da nossa revista, então nós temos que ter segurança no trabalho, então nós temos que ter oração. Outro ponto é a adoração. O equipamento de segurança do teólogo inclui a adoração. O verdadeiro conhecimento de Deus ocorre quando nós encontramos pessoalmente com Ele, não meramente quando aceitamos mentalmente algumas afirmações a respeito dele. Os patriarcas se encontraram com Deus e receberam dele algumas revelações de quem ele é, de quem Deus é. Sua reação invariavelmente foi erguer um altar ao Deus que lhes aparecera e falar. Então eles ergueram um altar, eles adoraram a Deus, Então, Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, ele reconheceu Deus. Deus ali veio a ter com Abraão e falou da questão da descendência, que daria a tua descendência essa terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor e o adorou. Gênesis 26, versículo 24 e 25. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo.
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25. Então levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Ali falando Deus com Isaac, ali Deus abençoando, falando aqui multiplicar a descendência por amor a Abraão, o servo do Senhor. Gênesis aqui 28, 16, 18. Despertando Jacó do seu sono, diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Ali quando ele veio falar com o Senhor, ali houve aquela luta com o anjo, que era o próprio, Deus Jesus. E ali ele falou que ali estava o quê? A presença, que ele estava ali com o próprio Deus. E ali ele despertou do sono. E versículo 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. 18. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ali ele adorou, Ele realizou um altar ao Senhor. O caso de Isaac é particularmente notável. Quando a gente lê, aqui em Gênesis, e a gente vai percebendo que o Senhor, ali particularmente ao povo, notável a sua apresentação, a sua iluminação àquelas pessoas, tendo sido dedicado desde a infância, Isaac, Gênesis 22, versículo 18 a 12, Abraão respondeu a Deus: Deus provera para si meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Então ele foi ao holocausto ali, mas ele ia ofertar o que Deus o indicou? O seu próprio filho. Ele ia adorar o Senhor com o filho Isaac, o filho que tanto ele o desejava. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Versículo 10. Estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 12. Então lhes disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. A gente fica observando assim, a confiança de Abraão e o temor e o amor para com aquilo que até Deus tinha concedido ali, o filho, o tempo que ele esteve com aquele filho. E ali Deus impede, mas até ele iria até o fim, Até o fim, estendendo a mão sobre o seu próprio filho. E Deus vê o coração e ele sabe do coração contrito e ele sabe como que nós o adoramos, como nós levamos a nossa adoração a ele, Diante do altar, quando nós estamos no Senhor, com o Senhor ali na igreja, ouvindo a sua palavra, como a gente leva a nossa vida diante do Senhor, tudo aquilo que nós fizemos dentro do altar do Senhor. Os estudiosos do apóstolo Paulo destacam que suas cartas extremamente doutrinárias costumam ter um fluxo argumentativo, interrompido para dar lugar a um hino de louvor, adoração ao Deus Altíssimo. É um equipamento de segurança, aqueles que estudam, aqueles que buscam, oração, adoração. Nós temos que entender que a sabedoria do Senhor na salvação, que nele havia exposto aos homens, levar a glorificá-lo,
glorificar a Deus, que faz todas as coisas para a sua própria glória eterna. Então, tudo, porque dele e para ele são todas as coisas, né? São coisas que devem estar dentro do nosso coração, meditarmos naquilo que o Senhor faz na nossa vida e como nós vamos adorar, como nós buscamos esse Deus, né? O modelo de Paulo por ter sido o próprio Senhor Jesus, que no meio de sua aula aos discípulos acerca do juízo de Deus sobre as cidades inepitentes, exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, aqui em Mateus 11, 25 e 26. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos, como foi lido. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi o seu agrado, o jugo de Jesus, né? Quando crescemos e nos enchemos de entendimento espiritual, isso produz alegria e gratidão àquele que nos fez seus herdeiros eternos. O estudo teológico não vale a pena se estiver acompanhado do quê? Da adoração ao Senhor. Então nós temos que sempre estar diretamente buscando ao Senhor, né? Nada de vale os nossos estudos se nós não orarmos, se nós não adorarmos ao nosso Deus, se nós não entendemos, né, a nossa pequenez, né, quanto o Deus Altíssimo. Nós temos que buscar sempre saber, né, que estar acompanhado o estudo da oração e da adoração. E o outro ponto aqui é a contrição. Aqueles que adquirem um conhecimento verdadeiro e pessoal do Senhor foram marcados pela humilhação e arrependimento perante o Santo Deus. Isaías caiu numa profunda percepção da sua pecaminosidade, dele e daquela geração, aquelas pessoas que estavam ali com ele, quando ele foi levantado, né, por Deus ali como profeta. Assim como Jó antes dele e Pedro séculos depois. Vamos ver lá em Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, não estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Senhor chamou para falar com aquele povo. Eles também se contritou e de uma forma humilde falou, né, Senhor, né, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Nós temos sempre que colocar no nosso coração que, pecaminosos que somos, né, inclinados ao pecado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para fazermos o verdadeiro estudo, para reconhecer a verdade revelada do Senhor, a sua palavra. Nós temos que ter o nosso coração contrito, né? Jó 42, 6. Eu separei aqui versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, muitos conhecem o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó de cinza. Então, hoje ele tinha um maior conhecimento de Deus, porque ele conhecia de ouvir. Hoje ele vê, hoje ele sente, hoje ele tem a sua vida diante do Senhor, né? Lucas 5, capítulo 5, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Jesus ali no meio dos discípulos, né? Eu estava vendo essa passagem, vamos lá abrir Lucas, o contexto, né? Toda ali essa passagem, porque a gente separa muitas vezes o versículo, né? Mas tem todo o contexto que é tão importante. Por quê?
que, né? Que ali Pedro falou essas palavras. Lucas 5:8. 5:8, né? A pesca maravilhosa, né? Quando ali ele estava, né, pescando, e ali o Senhor Jesus dá ordem para ele, né? Para que ele, que tinha trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado. E ele ali, depois que segue as orientações, ele traz seu coração contrido, prostrando-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então ali, a dependência mesmo. Senhor, retira de mim, porque sou um pecador. As dúvidas que vêm no nosso coração, as indignações, as frustrações que muitas vezes queremos reclamar com Deus. Mas quem somos nós, né? O conhecimento de Deus ensinou João Calvino esta intimidade ligada a um conhecimento maior de si mesmo. Na lição 6, eu achei bem importante, que nós já passamos por ela, e foi muito, muito bacana esse estudo, que ele vai falando sobre o prazer que nós temos que ter de conhecer a Deus. Buscar em Deus, né, um Deus que ele seja pessoal a nós, que a gente possa ter, né, uma ligação com ele. O prazer. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. E mais percebemos quanto somos pequenos e caídos. Então, como vemos no ministério de João Batista, e o arrependimento que nos prepara para o Deus que se revela. Ele falou naquelas pessoas, naquela multidão. Ele conclamou as pessoas a estarem prontas para a chegada do reino de Deus e seu rei. Mateus 3, versículo 2 e o versículo 8. Mateus 3. Rapidinho. Mateus 3, 2, versículo 2 e versículo 8. 3. Arrependei-vos, né? A pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, que eles deviam ali se arrepender, né? Ele estava ali também cercado de vários ali homens, né? De fariseus, pessoas que estavam próximo, e ele chamava muitos deles raça de víboras, né? Que eles deviam se arrepender, que eles deviam buscar realmente a Cristo, né? Arrepender-se e chegar-se realmente a Deus, né? Que eles deviam se preparar, ele clamando ali no deserto, que eles preparassem o caminho, endireitassem suas veredas, né? E buscando ali que eles deviam saber que a vida deles tinha que produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos dar continuidade aqui. Somente o arrependimento e a confissão sincera promovem o perdão dos pecados. Só o coração contrito é lavado da sua iniquidade, purificado do seu pecado e perdoado da sua transgressão. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Ele se agrada do coração contrido e acrementado pelo peso do próprio pecado, que se revela graciosamente aos que assim se apresentam perante ele, que se reconhece como pecador, né? Ele oculta suas veredas daqueles que são considerados sábios e instruídos pelos homens, né? Enquanto as revela por meio dos filhos dos humildes, aos humildes. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado, coração compungido, que a gente possa buscar, né, nosso coração contrito diante desse Deus,
E ele vai e promessa do Senhor aqui que ele não despreza esses corações. A teologia precisa ser acompanhada da humilhação e convicção sincera de pecados, pois o reconhecimento da nossa pecaminosidade sempre anda de mãos dadas com o conhecimento à santidade do Senhor. O ponto 4 aqui vai falando sobre a santificação. Evidentemente, o conhecimento de Deus e o reconhecimento dos nossos pecados não poderiam permanecer inertes a nós. Então, temos lá, que perceber e ficarmos atentos. Eu vou repetir novamente. Segurança. Qual a segurança que nós temos que ter? A segurança nós temos que ter buscando ao Senhor, o trabalho teológico, os cuidados que temos que ter, como nós já estudamos, falamos já a oração, temos que buscar o Senhor em adoração, coração contrito e agora a santificação. Outro elemento muito importante que nós temos que ter, e ter os cuidados de praticar todas as coisas de forma digna e aceitável do nosso Deus. Vamos lá. Que possamos ser uma crescente transformação interna que se manifesta em mudança de vida e santificação. Aí eu pensei naquela música assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Aí quem não ora, a Bíblia não lê, Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, Você vai ser o quê? Uma pessoa que está inerte em seus pecados, que não se arrepende. O que devemos fazer? Se arrepender, orarmos, buscarmos, adorarmos nosso Deus de forma que Ele é digna, nosso coração aquebrantado, jamais egoísta, soberbo, e buscamos a santificação. Quando buscamos a santificação, é imprescindível, o teólogo, aqueles que buscam o conhecimento de Deus, tudo isso, ele é uma forma que integra, uns nos outros, e são os nossos equipamentos de segurança. O conhecimento de Deus santifica, pois concede a quem o busca a sabedoria para reconhecer o mal e se afastar dele. Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. É um versículo bem conhecido, Temos que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Por outro lado, Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para aqueles que caminham nas veredas da sinceridade, do juízo e da santidade. Provérbios 2, versículos 5 ao 8. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdade e sabedoria, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Quem conhece a Deus e estuda a sua palavra, foge do caminho dos homens maus. Temos que buscar a verdade, temos que buscar sabedoria, andar em caminhos retos, O conhecimento cada vez mais pleno de Deus e da sua vontade tem por finalidade capacitar seus filhos a viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus.
crescendo no conhecimento de Deus. Então, a teologia não pode seguir divorciada da santificação, pois é o estudo daquele que é santo. No ponto 5, já chegando no ponto 5, a teologia, aqui, mais um, do equipamentos de segurança que nós temos que ter, cristãos, nós temos que ter, diante daquilo que é o teólogo, a teologia não pode ser feita no isolamento de um gabinete ou escritório, sem perder seu rumo apropriado. Então, o que seria isso? Deus deu mestres ao corpo de Cristo, com o objetivo de quê? O objetivo expresso de que os santos fossem aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, para que cheguem à unidade da fé e para que amadureçam conforme o modelo de Cristo. Então, precisamos de pessoas que estudam, precisamos de pessoas que nos orientem. Temos aí nossos pastores, nossos presbíteros, homens de Deus, professores, alunos que buscam do Senhor cada vez mais, que possamos amadurecer, conforme o modelo de Cristo. E como podemos conhecer o modelo de Cristo? Através do estudo da sua palavra. Efésios 4, versículo 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Não é o meu serviço, é o serviço do Senhor para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e perfeita varonilidade, Cresçamos à medida da estatura e plenitude de Cristo, Cresçamos, desenvolvamos, amadurecendo cada vez mais, aprendendo do Senhor e chegando à unidade da fé com o conhecimento do Filho de Deus. Grande parte da teologia apostólica que chegou até nós nos textos do Novo Testamento foi escrito como respostas a alguma necessidade das igrejas da época, como expressões locais da Igreja de Cristo. Aqui um teólogo segundo Capes. O propósito da teologia é apoiar a proclamação da palavra e a vida da igreja. Por isso, conclama os teólogos a estudar, aprender e a incorporar as fiéis reflexões dos crentes na teologia, tanto dos cristãos do passado como a da atualidade. Então, nós temos que conhecer, temos que refletir no que foi estudado. Nós vemos aí, muitas confissões, temos aí bíblias, materiais que foram organizados, temos comentários, muitas material, pela internet, os próprios ensinos na própria igreja, os livros indicados, que possamos nos apoiar, aprender, para que a gente possa o quê? Proclamar a palavra, a vida à igreja, E sendo que nós temos que aprender a cada dia, e refletir naquilo que nós temos aprendido e levar a outros cristãos. Isso que significa que cada teólogo é atribuir a servir, aquilo que tem aprendido a outros irmãos. Pensando nisso, que a questão do ensinar, o que se fizeram na história, os nossos repercussores, aqueles que vieram antes de nós, a gente vê aí, nós temos estudado muito sobre as confissões, os catecismos, bem como nós temos que valorizar, a vida de contrição desses homens que trouxeram a nós esses estudos e a sua vida de reflexão e de estudo. O teólogo deve ver a si mesmo e ao seu trabalho como parte do corpo de Cristo, não podendo dispensar o auxílio da comunidade para a sua tarefa, sem se dispensar de contribuir com a vida do corpo com o seu
dom. Então nós temos que ter diante do Senhor, sabemos que o Senhor que nos instrui através do Espírito Santo, e Ele repartiu dons a cada um. Então, aquilo que o Senhor nos chamou a contribuir à sua igreja, né, revendo a mim mesma, vou confessar a vocês, aquilo que Deus tem chamado, a gente fica meio abalado, né, da responsabilidade, trazer com o coração contrido, sabendo que não vem da nossa capacidade, vem do Senhor, e saber que, porque foi dada mediante do Espírito, foi dada diante da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente seja usado a trabalhar na sua igreja. Aqui 1 Coríntios 12, versículo do 8 ao 11. Porque a um é dada mediante do Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Versículo 11. Versículo 8, agora versículo 11. Mas um é só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o Senhor que distribui, o Senhor que capacita, o Senhor que instrui e ilumina nossas mentes, e que a gente possa buscar no Senhor. A teologia é uma tarefa realizada no seio do povo de Deus, para a edificação do povo de Deus. E sobre os auspícios, essa palavra que eu fui pesquisar, né, que ela fala sobre edificação do povo de Deus e sobre o apoio físico, o apoio psicológico, o apoio até financeiro, o apoio material do povo de Deus. Esse também é um necessário equipamento da segurança do teólogo. Então, a igreja tem a tarefa, né, de também auxiliar esses que o Senhor tem chamado, orar, né, por essas pessoas que o Senhor tem levantado. Aqui, nossa aplicação, nós fala que nós temos, adiantando um pouquinho, temos que orar pelos estudantes de teologia, né, os educadores cristãos, aqueles que levam o evangelho, os evangelistas, e nós temos que orar uns pelos outros. Então, concluindo a nossa lição, a teologia é uma tarefa árdua e necessária e só será desempenhada com sucesso se for cercada de outros elementos da vida cristã. Então, relembrando, a oração que nós temos que ter, né, para ser, um dos elementos primordiais da oração, que clama pelo poder de Deus que capacite o teólogo. Outro que nós estudamos, outro ponto, a adoração que coloca o teólogo perante o Senhor a quem estuda. A contrição que faz o teólogo reconhecer sua condição miserável perante o Senhor. Né? Lembrando aqui também no estudo, aquela música que fala assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti. Ele se fez, Jesus, a nós, né? A sua vida trouxe a nós vida, e nós podemos reconhecer com o coração contrito o quanto nós precisamos de Deus e quanto nós precisamos de conhecer de Deus mediante o Espírito Santo e o Senhor Jesus, o seu ministério que cumpriu, né? Cumpriu a vontade do Pai, e que nós vemos cumprir a vontade do nosso Deus. Outro ponto aqui da nossa lição, que é necessário nós estarmos bem atentos, é a santificação que purifica o coração do teólogo, para ser usado por Deus, né? Não é de mim mesma, Senhor, mas que o Senhor use, né? Que purifique os corações. A comunhão dos santos, que permite ao teólogo ser útil ao corpo de Cristo, ao qual ele pertence. Observado esses elementos de segurança, a teologia encontra o seu lugar no plano maior de Deus. É realizada para a glória dele e recebe sua bênção. Aí
o Senhor abençoa, o Senhor edifica. E Ele vai fazer com que mais e mais pessoas, mais e mais se aproximem através de ser também o Senhor apresentado, através de nós, instrumentos dEle, servos dEle, levar o Evangelho a outras pessoas e sermos uma bênção para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Aplicação. Quer você seja estudante de teologia, né? É que eu fico pensando, né? Viver uma vida fascinante de estudo para a glória de Deus, com entendimento, edificando a igreja do Senhor. Seja, né, um estudante de teologia, você que estuda a palavra do Senhor de forma árdua, né? Um educador cristão, aquele que simplesmente vai levar, né? Ou queira levar a Cristo outra pessoa através da evangelização. Nós tivemos aqui agora a formação, né, que foi maravilhoso. Eu assisti, né, a pregação do reverendo que trouxe, agora fugiu o nome dele, mas foi uma bênção. Eu assisti na sexta-feira, que foi a introdução, né, do estudo. Depois eu também assisti no culto de domingo a pregação, né, que haja vida em nós, que possamos aprender do Senhor e buscar intrepidez do Senhor, pedir para o Senhor que nos dê, né, um coração sem ostentação, mas um coração que busque, né, a glorificar ao Senhor através do ensino da palavra. E pergunte a si mesmo, faça uma reflexão, né? Como está a sua vida devocional? Você tem crescido em santidade à mesma medida que em conhecimento? Muitas vezes a gente tem aprendido, né? Vai incorporando, nós vamos engordando. Mas será que eu tenho crescido diante do Senhor? Eu tenho desenvolvido a minha vida, né? Uma vida devocional a Deus? A começar em mim, né? A começar em mim, e que eu possa refletir sobre isso. Que o Senhor nos abençoe nesse fim do ano de 2020, que passe um filme em nossa mente, tudo que nós realizamos em nome do Senhor Jesus, né? Eu possa pensar na minha carência em relação ao Senhor, né? Que eu possa cada vez mais buscar ao Senhor, que nós possamos buscar mais o Senhor, que Ele venha preencher todo o nosso ser, que Ele venha nos ajudar, né, a viver para a Tua glória, para a glória do Senhor, que sejamos seguros na palavra do nosso Deus e que Deus nos ajude, né? Qual é a nossa perspectiva, né, para o ano 2021 com relação à nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa vida de conhecimento, né, do Senhor? Que nós vamos nos entregar nas mãos do nosso Deus e que nós, o Senhor, Ele alegre o nosso coração, meio tudo que acontece, tem ocorrido, né? De uma forma soberana, nós confiamos no Senhor, né? Deus, Ele é fiel à sua palavra e isso fascina, isso preenche, né, as nossas vidas. Sabemos que nós temos visto muitas pessoas com dores, muitas pessoas doentes, outros enlutados, mas que a nossa vida diante do Senhor, o nosso coração cada vez mais voltado a Ele, que Ele nos fortaleça, né? Em todos esses pontos que nós temos que estar aptos, né? De forma segura, conhecendo o nosso Deus e tomando os cuidados em obedecê-lo em oração, em adoração, coração contrito, santificação e tendo a comunhão com a nossa igreja tão preciosa, a comunhão dos santos, a comunhão, né, uns para com os outros, ansiosos a voltarmos, né, já agora no mês de janeiro, nas nossas aulas presenciais, estamos juntos ali como sala, compartilhando, né, orando juntos, cada vez mais buscando do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos dê a alegria de cada vez mais a servi-lo, cada vez mais buscando a sua vontade. Que o Senhor
nos fortaleça. Crendo, Senhor, um novo ano, novas expectativas, e que as expectativas nossas não sejam na nossa força, no nosso braço, as nossas expectativas sejam no Senhor, né? Que venham, sim, as aulas presenciais, e anelamos que possamos retornar, né? E assim o Senhor venha permitir a cada um de nós estarmos juntos, né? Que Deus nos abençoe e fique com Deus. Aguardem a oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa aula, por todo esse conteúdo que foi ministrado, ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia aprender mais e mais e aplicar essas verdades nas nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa todos os professores, abençoa, Senhor Deus, os alunos, ó Pai, abençoa a nossa escola dominical que tem se empenhado, Senhor Deus, em permanecer firme e forte, Senhor Deus. Cuida de toda a sua liderança, cuida da nossa igreja, Senhor Deus, nesse momento tão difícil, ó Pai. E te rogamos, Senhor Deus, que essa pandemia passe logo, Senhor, e que nós possamos nos reunir como igreja nas atividades normais da igreja, ó Pai, sem nenhuma restrição, sem nenhum bloqueio, ó Deus. Por favor, Senhor, nos ajuda e nos abençoa. Mais uma vez eu te agradeço pela vida dos professores e alunos, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa semana e que nós possamos a cada dia mais crescer segundo a tua vontade. É em nome de Jesus que oramos. Amém.